Informe-se diariamente sobre o mundo das criptomoedas no BitNotícias. bitnoticias.com.br, acessa aí. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui à Bitcozinha. Hoje, quinta-feira, 18 de junho, agora exatamente 8 da manhã. E aí, tudo bem? Belezinha? Show de bola? Olha só, abrindo o Coin 360 aqui, a gente vê praticamente tudo caindo, né? Então dá uma impressão que o mercado tá todo desabando e tal. E na realidade não é bem por aí, porque aqui ele tá mostrando pra gente tudo pareado em USD, né? Então o Bitcoin teve uma quedinha aqui, 0,32, as altcoins acompanharam em dólar, mas não é o que acontece na realidade em Bitcoin. Então olha só, pareando aqui em Bitcoin, todas as altcoins aqui, a gente tem, olha só, Ethereum subindo 0,28%, tá? Ripple caindo 0,59%, Bitcoin Cash, Bitcoin SV subindo um pouquinho, Litecoin caindo 0,5% praticamente aqui, BNB subindo 0,3%, EOS caindo 0,13% e a Cardano na 10ª posição subindo 5,32%. Cardano vem com uma volatilidade bem alta, né? Ontem já tinha subido bastante, a gente comentou aqui no início do vídeo de ontem, que ela já estava subindo alguma coisa entre 4%, 5%, não vou lembrar agora, e agora mais 5% nas últimas 24 horas, tá bom? Dominância do Bitcoin continua no 64%, nesse momento 64,3%, e o valor de todas as moedas aqui somadas junto com o Bitcoin é de 270,8 bilhões de dólares, tá bom? Nas últimas 24 horas, volume transacionado continua baixo, são menos de 50 bilhões de dólares, nesse momento 47 bilhões e meio de dólares transacionados em 24 horas, tá? Vamos colocar aqui agora o valor em dólar, tá? Então a gente tem aqui o Bitcoin cotado a 9.455 dólares, com a doletinha valendo 5,23, mais ou menos no que estava ontem, né? Ontem 5,25, hoje 5,23, está mais ou menos por aí, tá joia? Por falar em dólar, né, real, dólar e tal, ontem o Copom cortou 0,75 pp, caindo para o menor nível, a Selic caindo para o menor nível da história, né, 2,25%. O que significa que viver de renda no Brasil, né, principalmente a renda fixa, isso virou uma coisa do passado, isso não existe mais. E o que acontece? Dessa forma, o Copom obriga, né, o Banco Central obriga as pessoas a tirarem seus investimentos da renda fixa e investirem no Brasil, seja empresa ou investimentos mais arriscados. E aí fica muito complicado. Ontem, eu comentei lá no canal exclusivo do Bitnada, tá lá no Telegram, digita lá arroba Bitnada, vai estar aqui, tá? Bitnada, eu comentei o caso de um garoto, né? Porque o que acontece? Eu vejo que existe agora uma pressão, virou uma coisa muito bonita falar sobre é fácil investir, você precisa ter uma startup, você precisa ser empreendedor, né? Parece que é um movimento que obriga as pessoas, parece uma pressão da sociedade aí para o cara o cara é obrigado, né, a empreender ou sei lá, criar uma startup ou ser um investidor, né? Parece que já é um negócio que o cara sai das fraldas, já tem que ser investidor, né? Já é um negócio meio assim. A gente vê muita gente falando como é fácil investir. Nossa, investir é muito fácil. E na realidade, essa é uma ideia que estão passando para as pessoas que não é a realidade, né? Esse empreendedorismo de palco, esse investimento de palco, né? Esse investidor de palco, né? Esse cara que põe um terno, fala bonito e tal, e nunca investiu um centavo. Esses caras aí, não sei, é muito estranho para mim. E aí ontem eu até comentei aqui, né, no canal Bitnada, né? Aliás, @Bitnada, lá no Telegram, conteúdo exclusivo. A história de um garoto de 20 anos, tá? Eu não vou nem ficar mostrando aqui porque, sei lá, eu não queria nem comentar essa matéria, mas eu acho importante a gente falar, né? Porque o que acontece? Um moleque 20 anos, lá nos Estados Unidos, começou a fazer investimentos, que era fácil, ele baixou um aplicativo lá, o Robinhood, lá, tal, fácil, não sei o quê. Quando ele foi ver, ele tinha 20 anos e uma dívida de 730 mil dólares. Ele estava 730 mil dólares negativo, o garoto tirou a própria vida porque não aguentou a pressão. Imagina, acabou de começar a vida, já ia ter uma dívida absurda, né? E a gente vê youtubers e sei lá, ontem eu tava escutando a Jovem Pan e tava lá o tal da Easy Invest, aí o cara mostrando como é fácil você investir em fundos imobiliários. Você vira sócio de um fundo, olha só que lindo, olha só, virei sócio, com 100 reais você vira sócio. Sócio porra nenhuma, cara, você é um cotista, você tem cota lá no negócio. Não, porque o negócio ele sobe 5% ao mês, não tem como subir, não é sustentável subir. Um fundo imobiliário que pega aluguel não tem como subir 5% ao mês e ser sustentável. Veja bem, o aluguel só se
Você só consegue ter o reajuste de aluguel a cada 12 meses. E isso dentro do IGPM, dentro da inflação. Não tem como. No máximo você consegue aí o IGPM uma vez por ano, não ao mês. Então fica uma sardinhagem. Não é fácil investir com R$100, você vira sócio, você é dono de imóvel. Porra, vira um negócio tão absurdo que todo mundo meio que fica obrigado, né? Eu vejo isso, né? As pessoas... ninguém entende nada e vira obrigado. Esses dias um amigo do Henrique perdeu 10 mil euros que juntou durante, sei lá, os últimos 5 anos da vida dele, porque achou que era fácil investir. Tenho amigos também que entraram na Bovespa agora no final do ano, porque era muito fácil. Você vê o youtuber lá, o carinha lá falando como é fácil, como é legal, como eu ganho, virei sócio da empresa, todo mundo feliz, eu sócio porra nenhuma, cara. Você é um cara que tá comprando para alguém sair, tem que entender investimento é coisa séria. Não pode ser essa sardinhagem toda que estão passando por aí, essa facilidade toda, não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo era o Warren Buffett. A gente precisa falar esse tipo de coisa. Eu não estou desaconselhando ninguém a investir, não é isso, pelo contrário. O nosso papel aqui no Bitnada também é um papel educacional sobre investimentos. A gente foca, obviamente, 99,9% em Bitcoin, criptomoedas e tal. Mas a gente precisa falar sobre esse tipo de coisa, porque esse empreendedorismo de palco, né, onde todo mundo é obrigado a montar o seu negócio novo, onde todo mundo é obrigado a investir, cara, isso aí vai deixar as pessoas doentes, e já está deixando. O menino tirou a própria vida de 20 anos porque achou que estava devendo, e na realidade foi até um erro de interpretação do garoto. Ele não estava devendo, ele operava opções, não estava devendo esses 730 mil. É um absurdo, né? Então vamos ter muita consciência. Investimento é coisa séria, as pessoas tiram a própria vida, as pessoas acabam com casamentos, relacionamentos por conta de investimentos. O futuro das pessoas acaba alterando por conta de investimentos, tá? E o que o Copom está fazendo aqui? Nada mais é do que tentar tirar o pessoal da renda fixa, tá? Que agora virou perda fixa, né? Que se você descontar a inflação, descontar os impostos, tal, você já está tendo retorno negativo, tá? Na maioria das operações, e meio que obriga o cara ou empreender ou gastar o seu dinheiro empreendendo, né? Investindo em alguma empresa, ou em investimentos um pouco mais arrojados, tá? Existem fundos de renda fixa que na verdade não são renda fixa, tá? Mas eles são fundos de renda fixa, fundos multimercados, tá? Para renda fixa, que eles arriscam um pouquinho mais, tá? Então pode ser que, entendendo um pouquinho melhor, você saiba o que está fazendo aí, tá bom? Antes de falar de gráfico, deixa eu falar do carteira blindada, que eu me estendi muito, né? Acabei nem falando das corretoras. Vamos falar das corretoras aqui. As 4 principais, tá? Então, Binance, Huobi, OKX e BitMEX com volume positivo nas últimas 24 horas. A Binance com 4 bilhões de dólares transacionados nas últimas 24 horas, tá bom? Carteira blindada, olha só. 92% das pessoas que compram Bitcoin ou altcoins deixam na própria corretora. Então o cara põe dinheiro na corretora e deixa lá, né? Então olha só, qual que é um grande fundamento do Bitcoin? Um grande fundamento, né? Talvez o maior fundamento do Bitcoin seja o seguinte: Satoshi fez a parada, Satoshi fez o Bitcoin para a gente não ter a força do banco. Para a gente não pôr o dinheiro no banco e o banco fazer o que ele quiser com o nosso dinheiro. Então esse foi um dos grandes fundamentos. Olha, a gente vai ter um dinheiro onde você não tem um terceiro que tem que tomar conta do seu dinheiro. Você pode tomar conta do seu próprio dinheiro, né? Então esse foi uma das coisas que Satoshi planejou. Então a gente vai fazer um dinheiro onde as pessoas são donas dele e não precisam delegar a um banco. E aí o que as pessoas têm feito é exatamente o contrário. As pessoas compram o seu Bitcoin e deixam com a própria corretora, ou na custódia de uma corretora, que seja. 92% disso. Ou seja, apenas 8% dos investidores têm essa consciência. Investidores ou holders, ou chame como quiser, tá? Bitcoiner, chame como quiser. Apenas 8% das pessoas que compram Bitcoin sacam e entendem esse fundamento e sacam para sua própria carteira. É um número absurdo, tá? É um número absurdo. Então, olha só, a gente criou carteira blindada justamente por conta disso, porque a maioria das pessoas ou deixam na corretora por comodidade, porque acham que é lá mesmo que tem que ficar, ou porque não tem confiança para tirar o seu dinheiro da corretora e ter uma carteira própria. Elas não têm essa confiança. Então a gente tem um método aqui, que é o carteirablindada.info, vai estar o link aqui na descrição, ou você acessa carteirablindada.info, e a gente vai te passar um método para você não virar essa estatística de roubo de 22 bilhões e meio de reais só o ano passado. Esse ano já são 7 bilhões. E a gente vai comentar aqui um roubo que tá tendo, que a gente comentou semana passada, semana passada. E a gente vai comentar aqui de novo, daqui a pouquinho, tá bom? Então carteirablindada.info, para você não deixar o seu Bitcoin na mão de outra pessoa e essa pessoa fazer o que quiser com o seu dinheiro, tá joia?
Hoje eu tô meio amargo, né? Vocês sentiram que eu tô meio amargo, né? O que será que é, hein? Olha só, Bitcoin, como gostam de chamar, Bitcoin. O bichinho vem subindo. Ontem eu puxei uma Fibonacci aqui do fundo, né? Do fundão até o topo. E o Marco lá do Grupo VIP, ele perguntou, Felipe, por que você tá usando essa sombra aqui no fundo e não a abertura e fechamento do diário, né? Por que você está considerando o pavio e não deixando sem considerar o pavio? E a resposta é o seguinte, pessoal, obviamente vai ter gente que vai falar assim, não, eu prefiro não descontar o pavio, eu prefiro descontar e não sei o que, não importa. A minha visão é o seguinte, isso aqui é um gráfico diário, né? Então cada barra dessa aqui, por exemplo, essa barra verdona aqui, com esse pavio gigantesco aqui, ela significa um dia, tá? Então dentro deste dia, que no caso foi dia 13 de março, em algum momento, eu não vou saber te falar qual, teria que abrir exatamente o gráfico, os minutos aqui e tal, e horas... para ver isso, mas em algum momento desse dia, do dia 11 de março, aqui, 13 de março, em algum momento do dia 13 de março, ele chegou aqui em 6 mil dólares, e em algum momento ele chegou em 3.874. Eu não sei dizer que momento que foi isso, mas em algum momento ele chegou nesses dois valores, tá? Pode ter sido 1 minuto de diferença, pode ter sido 23 horas e 50 minutos de diferença, não importa, ele chegou nesse valor. Se a gente quebrar esse candle aqui de um dia, tá? Que representa 24 horas, em vários outros, a gente vai ter em algum momento algum candle que chega, que ele fecha, ele não é pavio, tá? Ele é inteiriço aqui embaixo. Em algum momento, tá? Eu não sei se em 1 minuto, eu não sei se em 1 hora, em algum momento ele vai chegar nesse pavio e vai ser um candle fechado, tá? Então por isso que a gente não desconta, porque, na minha opinião, tá? Por quê? Porque se o gráfico ele é diário, em algum momento isso aqui aconteceu. E apesar dele ser um pavio, em algum momento, seja gráfico de minuto, de 5 minutos, de 15 minutos, de 1 hora, de 4 horas, não importa, de 12 horas, não importa. Em algum momento, esse pavio aqui era um corpo inteiriço, tá bom? Por isso eu não desconto, eu computo tudo, tá? Então por isso que a gente puxou essa Fibonacci ontem do topo ao fundo, tá? Então por que eu fiz isso? Porque eu tô medindo toda essa subida e todo o potencial de retração que pode ter. Desde o início dessa subida aqui dos 3.800 até o máximo dela que foi 10.400 e qualquer coisa. E aí eu coloco essa retração aqui de Fibonacci, tá? E a gente pode ver os movimentos que o Bitcoin pode fazer para fazer uma retração e ainda continuar numa tendência de alta, tá bom? Que seria mais ou menos isso ou isso. Falando sobre o Bitcoin, não tem muita diferença de ontem para hoje, de anteontem para hoje, tá? A gente tem o preço aqui, ó, sanduichado entre média de 21, que é essa aqui que tá vermelhinha, média de 50, tá bom? Não tem muito o que falar, já tá há alguns dias, olha só, desde o dia 11, a gente tem o dia 11, 12, 13, 14, 15, que foi um candle interessante, foi um pin bar interessante, 16, 17 hoje, 18, a gente tá mais ou menos nesse sanduíche aqui entre média de 50 e média de 21, não tem muita diferença de ontem para hoje, vale as últimas análises, tá bom? Só queria fazer essa explicação sobre essa Fibonacci aqui, que eu puxei desse fundo ao topo, e pessoas podem puxar aqui, né? Eu não vejo muito sentido, mas pessoas podem puxar aqui, tá bom? Vamos tirar isso aqui tudo para não ficar embaraçado. Beleza, olha só. Altas taxas do Ethereum são chantagens de hackers a uma exchange, tá? É uma matéria que saiu tanto no Criptofácil do Gino e também no BitNotícias, tá? Da Bruna, tá? As duas falando sobre a mesma coisa. Eu vou comentar, eu sempre comento do BitNotícias, né? Eu sempre puxo a sardinha, que o BitNotícias é aqui do grupo BitNada, eu sempre puxo a sardinha pro BitNada, pro BitNotícias. Mas dessa vez eu vou comentar o do BitNotícias, que ficou uma matéria muito boa, as duas estão excelentes. Eu vou deixar o link aqui para você dar uma olhadinha. O que aconteceu na semana passada? Do nada, pá! Uma transação de Ethereum de tipo 150 dólares, com uma taxa de, sei lá, 5 mil Ethereum. Eu nem vou saber aqui, vai estar na matéria aqui. Sei lá se vai estar aqui. Mas 5 mil Ethereum. Opa, peraí, alguma coisa está errada. Foram 5 milhões de reais. Alguma coisa está errada. Como é que você manda 100 reais pagando uma taxa de 5 milhões? Muita gente já começou a falar, não, isso é lavagem de dinheiro. A mineradora está lavando dinheiro, né? Estão usando a mineradora lá, o pool de mineração para lavar dinheiro. É o que se pensou. Beleza. Não deu, sei lá, um dia, pumba, outra transação, 100 e poucos dólares, 5 milhões de reais, 10 milhões de reais, sei lá. Opa, já começou a ligar o alerta, teorias foram se acumulando. A teoria
mais plausível era da lavagem de dinheiro. Só que os próprios pools chegaram e falaram assim, olha, não tem nada a ver com isso, eu vou devolver esse dinheiro. Então, assim, se você vai devolver o dinheiro, você não está lavando, concorda? Né? Você não está lavando. E aí começou a se conjecturar o que pode estar acontecendo. O que aconteceu na realidade, eu acho que até a gente comentou, ou eu não sei se foi só no grupo exclusivo ou se eu passei aqui no vídeo. Uma das conjecturas era o seguinte: os hackers entraram numa corretora e eles não conseguiam sacar por algum motivo que eu não tinha entendido. Eles não conseguiam sacar, mas eles conseguiam fazer transferências para carteiras já pré-definidas de clientes. Então, na realidade, o que eles pegavam? Eles entraram numa corretora, que é essa corretora aqui, ó. PackShield é uma corretora sul-coreana, tá? É tipo uma P2P, pelo que eu entendi, pelo que eu me pesquisei aqui. Ela não é exatamente uma corretora, ela é tipo uma intermediação de P2P, alguma coisa do tipo. O que não deixa de ser uma corretora, né? Mas essa PackShield, na Coreia do Sul, o que os caras fizeram? Eles entraram na corretora, conseguiram a senha das chaves lá, só que eram carteiras de Ethereum multi-assinadas. E eles conseguiram, parece que, uma das senhas. E nessa senha, nessa brecha que eles conseguiam mandar para carteiras já definidas e valores absurdos. Então, assim, o cara conseguia mandar $125 ou $150 que seja, com uma taxa de 5, 10 mil Ethereum. E aí o que eles começaram a fazer com a corretora? Eles começaram a chantagear a corretora. É o seguinte, se vocês não derem X pra gente, a gente vai minar todos os Ethereum de vocês. E isso não se desenrolou ao todo. Na semana passada foram 25 milhões de taxas de Ethereum que foram minadas da corretora, né? Então o que eles fizeram? Eles pegaram carteiras já pré-definidas dentro da corretora, então é carteira de cliente. Sabe quando você vai na Binance lá ou na sua corretora, sei lá, e você coloca que você só pode fazer saque para essa carteira, que ela é sua? Foi isso que os hackers fizeram. Eles pegaram a carteira já de cliente e mandaram $100 para esse cliente, aleatório talvez, acredito, com uma taxa absurda. Então eles minaram muito dinheiro da corretora. Aí tem aqui um tweet do Vitalik, o pessoal conjecturando sobre e tal, tem um aspas aqui para ele e tal. O lance todo é o seguinte, deixou na mão de corretora, invariavelmente, mais cedo ou mais tarde, vai tomar no cu. Não tem como. Corretoras são caixas pretas. Ah, Felipe, é uma acusação muito forte. É uma acusação muito forte. É uma acusação muito séria. Mas corretoras são caixas pretas. Que corretora, por exemplo, no Brasil, que você tem, que ela te informa o saldo de todas as carteiras, ou seja, a hot wallet dela, a cold wallet dela, e os valores em reais. Que corretora que você tem isso? Nenhuma. No mundo, que corretora que você tem isso? Nenhuma. Então, por que você está deixando dinheiro na corretora, se são caixas pretas? Se a gente não sabe o que acontece ali, se são bombas relógios, se mais cedo ou mais tarde pode estourar. Isso aqui foi um caso que vazou, porque foi uma novidade, foi um caso diferente. A gente nunca viu taxas assim tão absurdas no Ethereum, por exemplo, né? Agora, quantas corretoras nacionais ou internacionais são hackeadas diariamente e aquela linda frase, né, onde o filho chora e a mãe não vê? Onde se minou pouquinho, entre aspas, pouquinho. E aí? E não saiu notícia, e ninguém pesquisou e tal. Quantas e quantas e quantas? E outra, ontem eu mandei um e-mail para nossa base de e-mails, né? Que é o seguinte, a Foxbit esses dias não é uma exclusividade da Foxbit, eu não tô metendo pau na Foxbit, pelo contrário, vocês me conhecem, isso é uma crítica ao status quo, tá? Mas ontem a gente mandou um e-mail onde 4 milhões de reais da Foxbit foram bloqueados. Da Foxbit, foda-se, porque não é da Foxbit, são de clientes. Vocês acham que a Foxbit deixa 4 milhões deles lá, sambando? Não, eles vão botar aqui na renda fixa ou na perda fixa, correto? Então veja bem, 4 milhões de clientes estão sendo bloqueados. Aí eles tentaram lá, pode desbloquear e argumento, pô, esse dinheiro não é nosso, esse dinheiro é de cliente. A justiça tá cagando, o status quo tá cagando. Foda-se o dinheiro do cliente. Então assim, eles vão recuperar esse dinheiro? Muito possivelmente, mas pode demorar muito tempo. Se o cara quiser sacar esse dinheiro, como é que faz? Reserva fracionada. A corretora vai dar de alguém para pagar essa pessoa que está querendo o saque agora, que está com esse dinheiro bloqueado. Então assim, corretoras, elas são maravilhosas para você comprar e você vender. E se é finir, só acabou. Compra e vende e saca. É assim, eu quero comprar Bitcoin, então eu mando real
para Foxbit, por exemplo, para mercado Bitcoin, para Bitcoin Trade, não importa. Manda R$1.000, vou comprar R$1.000 em Bitcoin, puma, toma aqui corretora, R$1.000. Fiz a compra, saquei o Bitcoin, acabou. Beijos, beijo corretora, beijo me liga. Ah, Felipe, eu quero vender, beleza, eu tenho R$1.000 em Bitcoin, vamos por 0.01, qualquer coisa. Eu mando 0.01 para a corretora, transferir. Chegou lá, fiz a venda, saquei para minha conta corrente, CFNI, beijo corretora, me liga, tchau, até amanhã. Acabou, CFNI. Não tem nada de dinheiro na corretora, seja real, seja euro, seja dólar, seja Bitcoin, seja altcoin. Não tem, pessoal, tem que se ligar nisso. Vai perder dinheiro, invariavelmente, mais cedo ou mais tarde. Corretora não é instituição financeira. Apesar de parecer, apesar de ser intuitivo, né? Bom, a corretora, eu tenho lá dinheiro na Orama, eu tenho dinheiro na XP, eu deixo lá na corretora. Não é assim que funciona. A corretora não é instituição financeira. Tá bom? Então, vamos ter consciência nisso, tá, pessoal? Porque o ano passado foi um ano que tivemos muitos golpes, muitos hacks, muita gente perdeu dinheiro, muita recuperação judicial, muita falência, muita coisa que na realidade é o seu dinheiro que foi minado. E às vezes é uma bobeira, é conceitual, tá? É conceitual. É chegar e falar assim, não, peraí, corretora não é instituição financeira, não vou deixar na corretora, eu vou tirar para minha carteira ou pro meu banco. Porque pelo menos no meu banco, infelizmente, pelo menos no meu banco, eu tenho algumas garantias com muitas aspas. Tá bom? Então já comentei aqui, vou deixar a matéria aqui do Ethereum, dessa minação de Ethereum, aqui nas coisas aqui, tá? Na descrição. Olha só. Dificuldade de mineração do Bitcoin atinge maior nível desde janeiro de 2018, matéria do Luciano Rocha, também do Criptofácil. Inclusive, tem uma citação do papai aqui. Falou? Olha só, o que está acontecendo? Porque quando veio o halving, muita gente falou o seguinte, não, peraí, o halving vai vir, o custo de mineração vai dobrar, porque a gente hoje precisa de, sei lá, 5 mil, 6 mil, 5.500, sei lá, para minerar um Bitcoin. Se a gente vai ter metade da recompensa, então era 12,5, agora é 6 ponto alguma coisa, vai dobrar o preço. Se vai dobrar o preço, o que o minerador vai fazer? Ó, não compensa para mim, vou desligar a máquina. Isso foi o que a galera achou, né? Vamos desligar a máquina. Só que o que tem acontecido não é tão assim como a gente imaginou, não era tão óbvio quanto a gente imaginou. Inclusive, nesse último ajuste de mineração que acontece a cada 2.048 blocos, se eu não me engano. Vamos ver se está na matéria. Eu acho que são cada 2.048 blocos. Se eu não me engano, alguém me corrige aí, tá? Mas é alguma coisa entre 2.000 e 2.000 e qualquer coisa blocos. Eu acho que são 2.048 blocos. Cada 2.048 blocos, que dá mais ou menos 14 dias, 15 dias, a mineração ela reajusta o seu nível de dificuldade. E o nível de dificuldade agora, ele só perde para o mês de agosto de 2018, tá bom? Tá aqui na matéria. Janeiro de 2018. Tá? Então a dificuldade vem aumentando bastante, por quê? Porque as pessoas estão colocando, as pessoas não, os mineradores, né? Porque se falar as pessoas, dá a impressão de que pessoas comuns, né? Vocês estão colocando dinheiro, estão colocando máquinas para minerar. Não, as mineradoras estão acreditando cada vez mais. Isso é um bom sinal, por quê? Porque se a gente tem um custo de mineração entre 5 mil e 6 mil dólares no Bitcoin, e agora ele tá 10 mil dólares, 9 mil qualquer coisa, né? 9.400 qualquer coisa, e as mineradoras estão botando força computacional, isso é excelente. Significa que, para eles, o negócio está sendo muito sustentável. E se o negócio está sendo muito sustentável para mineradoras, obviamente para toda a rede vai ser sustentável também. Porque se ele gera lucro, se continua me gerando lucro, por que não investir cada vez mais? E é o que eles estão fazendo, estão investindo cada vez mais, tá? Então, olha só, de acordo com os dados BTC.com, a rede ajustou seu nível de dificuldade para 17,78 trilhões. Falou? Que 17? 15,78 trilhões. Tá? É o maior nível de dificuldade desde janeiro de 2018. Falou? Então, a gente teve um reajuste de 15% nessa terça-feira. Esse último reajuste forte foi de 16% lá em 2018. Tá bom? Então, mais ou menos por aí. Já são 24 minutos, falei muito, né? Ó a Dalila aqui, ó. O pessoal pede pra gente pegar a Dalila, aqui a Dalila. Ah, Dalila! Olha só, o WhatsApp Pay está ativo no Brasil, o novo recurso permite o envio de valores através do aplicativo. A gente já falou isso terça-feira, quarta-feira, a gente já comentou sobre essa nova forma de pagamentos, né, que estão vendendo como se fosse uma coisa revolucionária do WhatsApp com o Facebook, mas na realidade a gente já mostrou vários
outros aplicativos e países do mundo que usam, tá? Por que eu tô mostrando essa matéria de novo? Porque se você ainda não viu como funciona, tem um videozinho aqui no BitNotícias, tá? A Bruna achou esse videozinho aqui para colocar como que vai funcionar a transferência de dinheiro entre uma conta e outra, tá bom? Eu, sinceramente, quero ver como é que vai ser isso aí, porque tem tanta gente clonando o WhatsApp dos outros, eu quero ver como é que vai funcionar na prática. Eu vou deixar o link aqui embaixo, você depois dá uma olhadinha, obviamente, se você quiser, tá bom? Deixa eu botar aqui, tela final, beleza, 25 minutos de vídeo, acho que tá tranquilo. Vou fazer um pedido aqui para vocês, tá? Para vocês me ajudarem, porque tem muita gente que assiste o Bitnada diariamente, o cara assiste todo dia e não é inscrito no canal. Isso me ajuda muito, cara. Dá uma emoção quando você vê que o númerozinho tá aumentando, né? E a gente sabe que os canais de cripto, principalmente no YouTube, eles tomaram um shadow ban, né? Então, assim, não é que a gente tem um banimento, só que o alcance que os canais têm de cripto, e eu tô falando do meu, óbvio, né? O alcance que o meu canal, ele fica muito reduzido somente ou quase somente aos inscritos. Então, para você ajudar o papai aqui, dá aquela curtida, dá aquela comentada, nem que seja um ponto, comenta um ponto para ajudar, para botar o ranqueamento do vídeo um pouquinho mais para cima. E se você assiste a gente aqui todo dia e não é inscrito, porra, se inscreve aí e ajuda nós, falou? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, inscreve no canal, coisa no sininho, vamos pra cima, até amanhã, muito obrigado e tchau, tchau.